Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Vamos continuar com nossas questões, mas antes de tudo peço para você dar aquele joinha maroto para fortalecer o canal, se inscreve aí, bora lá sem mais delongas. Análise do circuito a seguir. Analise o circuito a seguir. A gente tem uma tensão AC e ela está indicando esse sinal aqui que significa alternada, ou seja, é uma tensão que varia, é uma tensão alternada e por isso que ela está em AC e está demonstrando que está tendo essa alternância. Aqui ela entra nessa ponte, a gente já vai falar desse componente, esses quatro, aqui no caso são 4 componentes, chamado diodo. Esses 4 componentes aqui eles estão fechando, no caso, uma ponte. E aqui ele sai, entra numa carga, e essa carga ela retorna aqui também direto para nossa, podemos chamar de ponte de diodo. E esses diodos eles fecham o circuito direto no VAC também, volta direto para a fonte. O circuito acima denomina-se opção A, retificador de onda completa, opção B, retificador de meia onda, opção C, conversor CC, opção D, triplicador a diodos, retificador polifásico. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é um diodo. Um diodo, esse componente aqui, ele é um semicondutor. O que é um semicondutor? Ele ora conduz, ora ele não conduz. Existem os condutores, geralmente eles são os derivados de metais, que é o que conduz corrente. Os não condutores, como por exemplo madeira, borracha, eles não tendem a correr tensão nele, correr corrente neles. E existem os semicondutores, que nesse nosso caso aqui comum é o diodo, que algum momento ele vai conduzir, outro momento ele não vai conduzir. Ou seja, ele vai funcionar como se fosse uma chave aqui pra gente. Observe que eu fiz o mesmo circuito, a única diferença que eu troquei foi que aqui eu coloquei o diodo assim visto e aqui eu coloquei uma chave. O que vai acontecer nele? A onda ela tem dois lados, o positivo e o negativo, como demonstra aqui. Isso aqui é uma onda normal de frequência, no caso, uma onda que vai variar, podemos dizer, de 127 positivo a 127 negativo, ou de 220 positivo a 220 negativo, é uma onda voltada para tensão. E essa onda, quando eu coloco no diodo, o diodo exatamente nessa posição, com o cátodo e anodo nessa posição, com o lado negativo aqui e o lado positivo aqui, o que ele vai fazer? A tensão vai vir, quando vier a tensão positiva, a onda positiva, ela vai vir, vai passar nesse diodo. A partir do momento que ela passar no diodo, ela vai fechar essa chave. Fechando essa chave, ela volta para a tensão e ela conduz. Ela faz isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela faz essa onda. A partir do momento que vier uma onda negativa aqui, ela vai passar pelo diodo e esse diodo vai abrir a chave. Abriu a chave, ela não conduz, ou seja, tá vendo que tem um vácuo aqui, ó? Esse aqui é o meu outro exemplo com o diodo, tá? Esse exemplo aqui de onda. Tá vendo? Ele tem um vácuo, então o diodo não vai conduzir nesse momento. Quando a onda positiva passar de novo por esse diodo, ele vai conduzir novamente. Quando vier negativo, ele não vai conduzir. Quando vier positivo, ele vai conduzir. Quando vier negativo, ele também não vai conduzir. É assim que ele funciona. Posso até inverter esse diodo. Em vez de colocar o traço para cá, inverter ele. Se eu inverter ele, se eu pegar ele aqui e trocar o garotão, colocar ele de lado, 180 graus. Se eu inverter ele vai funcionar ao contrário, ou seja, quando a onda positiva vier para cá, ele vai barrar a onda positiva, ele vai deixar a chave em aberto, ele não vai conduzir. Nesse caso, a onda ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Seria praticamente a mesma coisa, só que o inverso. Ou seja, veio a onda positiva, ele barrou, tá vendo? Não aparece nada. Veio a onda negativa, ele fechou. Quando viesse a onda negativa, ele iria fechar, então ele fechou aqui. Quando viesse positiva, ia abrir. Quando viesse negativa, iria fechar. E assim sucessivamente. Isso numa velocidade rápida.
bem rápida, geralmente 60 Hz ou 50 Hz, dependendo do qual lugar do mundo você está. Aqui, o que vai acontecer nesse circuito? Esse circuito ele vai vir aqui com uma onda positiva, vai chegar aqui, ele vai passar por esse diodo aqui, ó, tá vendo? Esse diodo aqui tá virado positivo, esse aqui tem um traço, então ele vai estar virado para negativo. Passou pelo positivo, ele entra aqui, passa pela minha carga, volta aqui, a carga no caso é positiva, passou pela positiva, volta aqui, entra aqui e quando ele entrar aqui, ele vai passar e vai voltar direto para fonte. Quando vier a negativa, ele vai passar aqui, ele não, esse diodo que estava aberto vai fechar, vai abrir esse outro diodo ele vai passar aqui, vai vir em sentido ao contrário a carga, entrou na carga, vai vir para cá, vai passar, vai entrar no negativo, vai passar por aqui e vai entrar de novo, certo? O que acontece aqui? Todo momento ele vai conduzir. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 4 diodos e eles estão trabalhando em par, ou seja, 2 deles está virado para o lado de onda positiva e 2 deles virado para onda negativa. Só que se você for pensar bem, que diferença vai fazer então se toda hora vai conduzir? Para que eu vou usar 4 diodos semicondutores se toda hora vai conduzir? Bem, não é exatamente dessa forma. Primeiro, ele sempre vai conduzir, porém ele não vai variar para o lado negativo. Porque repare que aqui eu passava pelo diodo e já vinha direto para minha fonte. Nesse outro caso não, aqui ele vai passar por um diodo, no caso quando vier a onda negativa, ele vai passar por esse diodo, vai passar pela carga no sentido ao contrário que ele tinha passado na positiva. Vai vir de novo para o outro diodo e vai voltar. Nessa situação aqui, a minha onda sempre vai ser positiva. O que ele se... o diodo semicondutor também é conhecido como um retificador de tensão. O que esse retificador vai fazer? Ó, já dei a dica, já matei algumas alternativas, hein? O que esse retificador vai fazer? Ele vai retificar a onda e nisso, como ele sempre vai conduzir, ele vai pegar esse lado aqui que é negativo e vai jogar para o positivo. Esse lado que é negativo e vai jogar para o positivo. Ele vai fazer exatamente essa onda aqui, ó. Certo. Aí a gente tem esse exemplo aqui de onda que com 4 diodos ela sempre vai pegar a onda negativa e vai jogar para positiva. E esse aqui é um exemplo bem típico, é bem explorado, bem usado. Geralmente quem trabalha com eletrônica encontra isso no dia a dia. Até algumas vezes encontra com capacitor para fazer uma fonte VC. Esse retificador aqui alinhado a um capacitor, que durante as aulas, durante os vídeos a gente vai acabar vendo também o que é um capacitor. Ele forma uma tensão corrente CC, ou seja, corrente contínua, né? Esse retificador a gente chama ele de retificador de onda completa porque todo momento tem onda. E ele trabalha com 4 diodos, a gente chama de retificador de onda completa. A de meia onda trabalha com 2 diodos e ele só faz meia onda. Um conversor CC para CC não é nesse caso, porque aqui mesmo se tivesse um conversor ia ser de CA para CC. Um triplificador de diodo não é, e um retificador polifásico também não é. Isso aqui é um circuito bem didático, geralmente a gente encontra ele e ele é um retificador de onda completa pelo fato de fazer todas as ondas aparecerem do lado positivo, certo? Pode ocorrer também de ele aparecer todas as ondas do lado negativo, dependendo de como você faz o circuito. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Bons estudos e tchau, tchau.